Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje o nosso papo reto e direto é com o presidente da Energisa Mato Grosso, Marcelo Vinhais. Seja bem-vindo ao Pode Olhar, que traz sempre uma conversa direta, sem filtro, com quem é destaque no cenário político, judiciário, empresarial e cultural de Mato Grosso. Hoje, o assunto é energia, mas não é qualquer energia. Vamos falar sobre fornecimento, qualidade de serviço, tarifas, sustentabilidade e principalmente sobre o futuro da concessão que abastece o nosso estado. Para isso, nosso convidado é Marcelo Vinhais Monteiro, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso. Com mais de 2 décadas de experiência no setor elétrico, Marcelo já passou por diferentes estados e funções dentro do grupo Energisa. Ele assumiu o comando da operação em Mato Grosso em um momento crucial, marcado por grandes investimentos, modernização da rede, cobrança por mais eficiência e pela discussão sobre a renovação do contrato de concessão prevista para 2027. E para me ajudar nessa conversa, eu conto com a presença do meu amigo jornalista Gustavo Castro, que escreve para o Caderno de Cidades do OD. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Obrigado, Ayrton. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar, ter vindo aqui conversar com os nossos espectadores, falar um pouquinho sobre a atuação da Energisa, falar sobre a energia, um tema essencial para todo mato-grossense, né? Muito obrigado, seja bem-vindo. Obrigado, Ayrton, obrigado, Gustavo. Bem, é um prazer estar aqui. Eu acho que eu acredito muito que nós prestamos um serviço que a população precisa cada vez mais se aproximar, entender, se interar. Então, eu acho que momentos como esse que nós estamos aqui, vamos conversar um pouco sobre distribuição de energia, é extremamente importante para que a população entenda esse serviço, que é muito complexo, né? Eu brinco que a gente que já está há muitos e muitos anos no setor, todo dia tem umas coisa nova, uma surpresa nova, uma evolução, um Uhum. processo novo, então acho que a população precisa acompanhar isso de perto. Então acho que é muito importante esse trabalho que nós vamos fazer aqui. A gente acha que é só apertar o interruptor e acender a luz, mas É, é um trabalho muito grande antes, né? isso é verdade, a gente brinca muito com esse fato, né? Entre a gente ali nas empresas, a gente fala assim, a maioria das pessoas acha que levar energia elétrica é o simples ato de apertar um interruptor e que ela vai brotar ali da parede, né? E a gente vê como é complexo o setor, né? Então, assim, e como também é complexo vários processos industriais, né? Então, às vezes a gente não tem noção do que está por trás. Eu acho que as pessoas entenderem um pouco melhor isso, entenderem como funciona, eu acho que é muito importante. Ótimo. E além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio está disponível na íntegra e em formato de áudio também nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do videocast aqui no YouTube. Assine o canal e ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado, lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode compartilhar e deixar a sua opinião nos comentários. E se você quer saber informações dos bastidores, ver como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é Olhar Direto Oficial. Marcelo, você acumula aí mais de 20 anos, né, de experiência no setor elétrico, tendo atuado em outros estados e também em outros setores dentro do grupo Energisa, né? O que motivou o senhor a aceitar esse desafio de assumir o comando da Energisa em Mato Grosso e quais são as suas ambições, quais são as suas principais ambições para a empresa, para a energia aqui no estado? Bem, eu acho que quem assume um desafio com distribuição de energia tem que estar sempre aberto ao novo, né? Então, eu acho que distribuição de energia é para quem é apaixonado. E eu sou apaixonado por esse setor há quase 25 anos, né? Quase não, 25 anos e Uhum. alguns meses. E eu acho que, como você já comentou, né? Eu já passei por outros estados e cada estado, né, a gente busca ali crescer junto com ele, né, desenvolver junto com o estado, colocar um pouco ali o nosso jeito.
E na Energisa é muito natural esse movimento, sabe? Assim, a gente acredita muito que tem uma teoria da administração que fala assim, não existe ser humano completo. Todos nós somos incompletos, né? Então, cada um tem sua visão, seu viés. Então, essas mudanças são sempre importantes para que a empresa cresça, a empresa evolua, né? Porque chega um diretor, pensa de um jeito, age de um jeito, entende de um jeito, chega outro, já muda um pouco, pega aquilo que já foi legal, Tem outras melhora. bagagens, né? Então é muito interessante. É um conceito, né, que muitas empresas usam, né, no Brasil e no mundo. Então, na Energisa isso é muito natural. Então, de vez em quando, a gente recebe um convite, fala assim, olha, sabe aquele convite que fala assim, você tem que ir, né? Mas Um a gente convite dá sorte, irrecusável. a gente dá sorte quando é para um lugar bom, né? Então, realmente assim, Cuiabá, eu adorei o estado. Eu já estava aqui do lado, né? Mato Grosso do Sul. Eu estava no Mato Grosso do Sul, então já conheci o Centro-Oeste. Fiquei 10 anos no Mato Grosso do Sul. E antes passei por Minas, por Sergipe, né? Então, eu acho que Cuiabá é uma cidade... Assim, eu gostei muito das pessoas de Cuiabá, gostei muito do estado, é um estado pujante, né? Eu falo muito para o pessoal que eu não gosto de gente que resmunga e reclama que a vida está difícil, que a coisa está complicada. Não Eu faz gosto nada de para mudar, né? pessoas... e não faz nada para mudar. Eu gosto de pessoas para frente, que quer investir, que quer crescer. Eu acho que o Mato Grosso tem muitas dessas pessoas, né? Então, é um estado que você não vê as pessoas se lamentando, né? Então, eu acho que e é isso que transforma, né? Assim, se você só se lamenta, a coisa vai mudar, né? Então, eu gostei muito do Mato Grosso, assim, e de Cuiabá, muito, muito por isso, né? Então, assim, para mim foi muito natural, foi muito... eu aceitei em menos de 24 horas a proposta de vir para o Mato Grosso, porque para um lugar bom é fácil, né? Então, acho que foi... E estou me sentindo muito bem aqui, assim, muito bem acolhido, né, pelas pessoas. Então, assim, eu acho que realmente... eu vim pelo desafio, né? Eu acho que o Mato Grosso desafia, né? Eu acho que é um estado que cresce muito, né? Como você comentou, a gente tem grandes investimentos para os próximos anos, né? No Mato Grosso, a gente está transformando essa concessão, porque era um processo planejado, né? Assim, as pessoas, talvez, né, quem não acompanha de perto, talvez não saiba, mas a gente está aqui no estado há 10 anos. A Assumiu concessão da antiga do antigo Grupo Grupo Rede. Rede, né? A concessão total aqui na iniciativa privada ela está há 30 anos. Só que o grupo anterior ele passou por sérios problemas financeiros e esse grupo hoje não existe mais, né? Entrou em recuperação judicial e o grupo todo foi... as empresas passaram por intervenção federal e nós recebemos a empresa da mão dos interventores federais. E aí o processo falimentar durou muitos anos, prejudicou muito a empresa estava literalmente sucateada quando nós chegamos. E aí a gente traçou um plano de recuperação, e esse plano de recuperação, assim, se você pergunta assim, vocês sabem o que tem que ser feito? Sabemos. Só que quem conhece distribuição de energia sabe que distribuição de energia você não pode fazer tudo de imediato, porque senão a tarifa no estado se torna insuportável, ninguém consegue pagar as contas, porque a tarifa vai subir absurdamente. Então precisam Então mitigar você ali. precisa dosar, você precisa definir o que é que você vai fazer em cada ano, fazer isso de médio e longo prazo para poder estabilizar a tarifa. Nós já temos um desafio tarifário aqui no Mato Grosso, né? Porque pela característica do estado. Então, assim, nós temos um estado gigantesco, né? Se eu não perdi a aula de geografia, nós somos o terceiro maior estado do país, né? Sim. Então, é um estado gigantesco que exige muito investimento e tem uma população pequena. Então, grandes investimentos por o estado ser grande, população pequena, tarifa alta, né? Então, a gente tem esse desafio natural que o estado nos traz, né? Então, que a gente, assim, qual o caminho? É aumentar a população do Mato Grosso. Só que isso leva muitos e muitos anos, né? Então... E não depende exclusivamente da Energisa fazer isso, né? não tem jeito. Então, esse que eu acho que é o desafio, né? Então, assim, pelo modelo do setor de energia, o Estado é que remunera os investimentos. No passado, no Brasil, a gente tinha um modelo diferente, que a gente tinha tarifa única. Então, os investimentos do Brasil inteiro eram diluídos no Brasil inteiro. Então, aqueles estados que foram industrializados primeiro, ele distribuiu o custo com todos, né? Aí depois o modelo mudou. E hoje o modelo é assim: o que a Energisa investe no Mato Grosso, quem paga esse investimento é o consumidor do Mato Grosso, né? O consumidor do estado. E assim em qualquer
estado do país, né? Esse é o modelo regulatório hoje. Marcelo, e como que você enxerga o papel da Energisa, né, esse papel de catalisadora do crescimento econômico local, especialmente no agro, que é o principal Celeiro do celeiro, estado, né, né? é o principal questão econômica de Mato Grosso, e também na indústria. Qual que é a atuação, qual que é o papel da Energisa É, nesse setor? esse é até tem uma informação importante, né? Esse é um ponto interessante, porque a gente sabe que sem energia elétrica hoje a sociedade não funciona, né? E a gente tem desafios regulatórios e desafios do país, né? Nesse ponto. Porque o que é que acontece? Quem lembra, puxar pela memória aí, vai lembrar dos 20 anos atrás, 15 anos atrás, talvez um pouco mais. Eh, o modelo do Brasil era o seguinte: na zona rural, as empresas não investiam, né? Então, assim, quem conhece o modelo, na realidade, um pouco mais, tá? Deve dar uns 20 e poucos anos, 27 anos, 28 anos atrás. Eh, a zona rural era o próprio interessado que investia, ele fazia a obra, ele nunca recebia por essa obra, ficava e ele se conectava, mas ele que tinha que bancar a conexão lá da zona rural, seja da indústria, seja do E comércio, até seja mesmo a da fazenda. manutenção? A manutenção, né, porque as redes eram particulares, né? Uhum. Então, assim, no Brasil era esse o modelo que existia. Depois, com o advento da Agência Nacional de Energia Elétrica, saiu do DENAI para a ANEEL, e aí a ANEEL construiu um novo modelo no país. Esse modelo é um modelo onde não pode existir redes privadas, né? Então, as concessionárias tiveram que incorporar essas redes e indenizaram as pessoas que fizeram isso lá no passado. Assim, se a rede já tinha mais de 30 anos, não existe indenização, né? Então, era uma indenização zero. Tinha uma data, linha de corte. Quais as redes que tinham indenização a ser paga e quais as redes que não cabia mais indenização. Isso aí foi o Brasil inteiro, Uhum. né? E aí, após isso, criou-se o programa, lá antes era o Luz no Campo, depois passou a Luz para Todos. O que é o conceito da regulação nacional hoje? É levar energia mínima, né? Então, assim, o que se levou no Luz para Todos? É o programa de universalização, onde você leva energia básica, no máximo 50 quilowatts de potência, redes monofásicas, e você levava aquilo lá com dinheiro da União, dinheiro dos estados e dinheiro das concessionárias. Por que dinheiro da União e dinheiro dos estados? Para reduzir impacto na tarifa. Porque se as concessionárias fossem fazer todo esse investimento, a tarifa ia explodir também. Então, lá atrás foi feito isso. Então, qual é o conceito em vigor hoje na regulação? É que a universalização é gratuita, ou seja, a obra é gratuita, para até 50 quilowatts de potência, sistemas monofásicos. Aí vem o desafio de estados como Mato Grosso, mas não é só Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Minas, Paraná. Então, assim, são estados que estão crescendo na zona rural muito forte, né? A indústria está migrando para a zona rural e eles já exigem cargas maiores. O que é que acontece? Pela regulação atual, é necessário fazer obra, né, de investimento, melhoria da rede, e essa obra é rateada entre o interessado e a concessionária de energia. Então, o que acontece hoje no Mato Grosso? Aqui sempre teve o discurso, falou assim, não, no Mato Grosso não tem energia suficiente na zona rural. A Energisa tem o dobro de capacidade instalada do que o Estado precisa hoje. Então, eu tenho em subestações o dobro da capacidade do que o Estado me demanda. Qual é o ponto? Já prevendo essa possibilidade de Isso, de expansão. crescimento. Qual é o ponto? É que as redes, as concessionárias não podem construir e ficar esperando, é proibido. As concessionárias construírem as redes e ficar esperando para um dia chegar o cliente. Por quê? Porque se eu faço, eu vou botar na tarifa, e se eu botei na tarifa, eu encareci a tarifa desnecessariamente. Então, Sim. as concessionárias de energia hoje são proibidas de fazer rede para esperar um dia o cliente chegar. Como é que é a regra Fazer uma hoje? especulação, como se É fosse. isso, né? Porque eu ia ganhar muito dinheiro, né? Uhum. Então, assim, eu ganho por investimento, eu não ganho vendendo energia. Eu ganho quando eu invisto. Então, assim, a ANEEL controla isso. Ela fala o seguinte: olha, não, você fez essa rede aqui, mas ela era desnecessária. Aí ela tem um conceito lá que chama-se investimento imprudente. Aí ela vai lá e corta, e não remunera. Então, se as distribuidoras de energia no país fazem a obra, só para um dia esperar a indústria, o comércio, o cliente chegar ali, elas estão seguindo elas estão descumprindo a legislação federal e elas serão punidas por isso, né? Então, qual é a regra hoje? Existe um interessado em ir para uma determinada região,
Ele vai na Energisa, procura, a gente faz orçamento, faz o projeto, e esse projeto tem um custo. Parte do investimento é paga pela distribuidora e a outra parte do investimento é pago pelo Pelo interessado. interessado. E aí, aqui no estado, assim, a gente levou uma proposta para o governador para discutir a questão porque se a distribuidora faz todo esse investimento, primeiro ela não pode fazer, legal, Uhum. mas se ela fizesse, a tarifa do estado ia crescer absurdamente. Aí a gente percebeu que muitas dessas obras o interessado pede e depois ele desiste porque a obra ficou cara. E aí a gente pensou a possibilidade, olha, talvez valha a pena criar um programa junto, em parceria com o Estado, de criar um programa do MT trifásico, no sentido de levar a energia trifásica para determinada região e a parte do interessado, ou parte dela, né, o Estado assumiria para poder ajudar no desenvolvimento. E esse programa está sendo desenhado. Né? Então a gente tem boas possibilidades aí de ter um projeto interessante para o desenvolvimento do Estado e dentro da regra, né? Uhum. Sem, E que fica bom para e que todas as fica partes, né? bom para todo mundo, né? Então, assim, ajuda lá para o interessado reduzir um pouco do custo dele da obra, evita o impacto da distribuidora investir e aumentar muito a tarifa do Estado e prejudicar a maioria da população do Mato Grosso, Uhum. né? E para o Estado é interessante que é ajudar no desenvolvimento do Estado. Então, a gente está estudando desenhos, né? Mas, assim, o que existe hoje na regulação é isso, ou seja, o que você pode levar gratuitamente é um sistema monofásico de 50 quilowatts, que para boa parte das indústrias não atende, né? Uhum. Mas esse é o conceito de universalização, é uma energia básica monofásica. Isso é em qualquer parte do país, né? Então, assim, mas eu concordo, eu acho que estados como Mato Grosso, sabe, os estados do agro, né? Se você pegar os estados do agro, tinha que se pensar um programa nacional, alguma coisa nacional, para ajudar no desenvolvimento dos estados do agro, né? Porque que se criar algo, né? Uhum. Tipo Brasil Trifásico, sabe? Um projeto desse tipo, assim. Porque já tem grandes desafios em outros setores, né? Do Exato, transporte, por exemplo, exato. Então, a questão assim, da energia. logística, né? Então, acho que poderia pensar algo desse tipo. Agora, assim, a distribuidora, dentro do que a legislação permite, ela está se preparando. Uhum. Né? Como eu falei, a gente tem o dobro da capacidade instalada hoje do que o Estado demanda. Né? Então, assim, o Mato Grosso pode dobrar de tamanho hoje que a gente tem Já capacidade de consegue. atender. Marcelo, recentemente o Grupo Energisa, ela anunciou um aporte aí total que vai para casa dos bilhões, mais Sim, especificamente 6,2 bilhões, né? sim. Desse total, cerca de 5,5 bilhões mais voltados para a distribuição, Distribuição. né? E parte desses recursos também destinada à expansão aqui em Mato Grosso. Sim. Quero que você cita para a gente, né, como que está acontecendo essa fatia aqui no estado, né, mais especificamente, se algumas metas regionais também já foram estabelecidas. Bem, assim, quando a gente desenha, né, o planejamento das nossas distribuidoras, a gente faz sempre um diagnóstico do sistema elétrico, né? Então, o que que a gente fez aqui no Mato Grosso? A gente buscou informações em diversos entes do estado, assim, quais são as regiões que vão crescer, quais são as regiões que estão crescendo, quais são as regiões que têm potencial. E aí a gente já começou olhando também, né, as nossas curvas de crescimento reais, a gente olhou e definiu uma série de investimentos a serem feitos no Estado. Né? Então, nós estamos investindo em novas subestações, em reforma, ampliação de subestações, reforço no sistema de distribuição, melhoria no sistema de distribuição. Então, assim, a gente tem para os próximos 3 anos. Hoje, só para vocês terem ideia, o investimento da Energisa no Mato Grosso é o maior investimento per capita do país. Né? Então, assim, ninguém investe mais per capita do que a Energisa no estado do Mato Grosso, em nenhum estado do país. Então, é um baita investimento, né, feito com prudência, com cuidado, né, aquilo que eu comentei, assim, a gente não quer investir e, do outro lado, explodir a tarifa do Estado. Então, a gente está fazendo isso com cadência, mas nos próximos 3 anos a gente deve ter investimento recorde aqui no estado do Mato Grosso, né, e atuando isso está bem distribuído, sabe, no estado do Mato Grosso, então, assim, não tem uma região concentrada, a gente está Beneficiado e outra esquecida, buscando né? É o melhoria estado e todo eficiência mesmo, no estado inteiro. Né? Então, assim, não está concentrado em nenhuma região, está bem distribuído esse específica. investimento, esse investimento. Até porque o estado do Mato Grosso ele cresce praticamente em tudo que é Forma lugar, né? Então, assim, você não fala assim, não, só cresce aqui, não. O Mato Grosso
cresce bem em diversas regiões. Então, a gente distribuiu bem esses investimentos. Marcelo, recentemente também vocês implementaram um sistema como chamado ADMS, né? Sim. Que é para digitalização e controle da rede, com investimento aí inicial de 125 milhões de reais. Como que esse sistema já tem melhorado a qualidade do serviço e também a questão de garantia de menor interrupção também do fornecimento de energia no Isso. estado? O ADMS ele ainda vai ser implementado no Mato Grosso, né? A gente possivelmente ano que vem, a gente já deve estar com ele aqui. A gente normalmente começa nas concessões menores, até para testar, para Ver como que é, aprender, né? né? Para ver como é que é e tal. Assim, eu tive a oportunidade de participar do projeto inicial, né? Antes de vir para cá, para o Mato Grosso, e ele assim, ele é o sistema mais moderno que existe em gestão de operação. Então, ele permite a quem opera o sistema elétrico, ele municia de uma série de informações para que ele tome a melhor decisão, né? Então, assim, de que recomposição de sistema, redução de tempo de recomposição, os melhores informações para poder fazer as manobras do sistema elétrico. Então, realmente é um baita investimento. Assim, a Energisa, com esse investimento, sem dúvida, ela se torna uma das empresas mais modernas em operação do país. E com as melhores ferramentas, né, para poder atender melhor o seu cliente. Então, ele é um sistema que ele vai ser usado 24/7, né, porque ele é um sistema de operação e ele torna a operação mais eficiente. Né? Então, a gente tem mais dados, mais informações para tomar as melhores decisões nas recomposições, nas manobras, nas manutenções. Né? A gente vai ficar mais com o sistema na mão, assim, com mais informação para poder atuar. Né? Então, E a previsão que em Mato Grosso isso já esteja implementado sim, no ano que vem. a gente já vai começar, né? A gente já vai começar, a gente está implementando nas menores concessões e estamos vindo para as maiores concessões e a tendência é que 26 a gente já começa a ter movimento no Mato Grosso da implantação do sistema. Ótimo. Bom, Marcelo, em 2024, o Grupo Energisa, ela lançou, né, digamos assim, uma operação conjunta com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, a CESP, visando mais especificamente a questão do furto de Sim. energia, né, o famoso gato aí que acontece bastante. É, isso, particularmente na prática, já teve algum impacto, né? Houve uma diminuição, principalmente depois que essa parceria ela foi firmada? Sem dúvida. Assim, a gente detectou, né, logo quando da minha chegada aqui, a gente começou a estudar o que acontecia no Mato Grosso, porque as perdas no Mato Grosso não evoluíam, sabe? E a gente identificou que, assim, tinham dois motivos principais. Primeiro, que não havia punição, que as pessoas não se sentiam que seriam punidas caso descumprisse a lei, né? Porque furto de energia é crime, O famoso gato, né? 5 anos de detenção e prejudica a todo mundo, né? Porque na sua conta de energia ela é mais cara porque, possivelmente, Alguém né, está onerando ali, né? alguém ali que está furtando energia. Né? Na minha conta está mais cara porque talvez alguém, né, próximo a mim, às vezes, esteja furtando energia. Então Alguém aí a gente próximo acaba pagando a a você. nossa e a da pessoa também, né? Exato. Então, dentro do modelo regulatório, isso não é a Energisa que decide, dentro do modelo regulatório, a ANEEL, quando calcula a tarifa, ela embute lá dentro um valor que é relativo às perdas. Porque dentro do modelo regulatório, a distribuição de energia ela não, é uma empresa que não pode deixar de existir. Né? Porque é questão até de segurança nacional. Né? Então, existe todo um regramento regulatório para manter sempre o equilíbrio da distribuidora. Né? Então, assim, a não ser que você realmente faça muita bobagem, né? Que você, de fato, quebra uma distribuidora de energia. Mas a distribuidora de energia ela tem que ter um reequilíbrio econômico, desculpa, e dentro desse regramento lá tem o furto de energia, porque em alguns estados o furto de energia chega a ser 50%. Né? Então, assim, como é que uma concessão dessa fica de pé se a tarifa Metade não tem a compensação da tarifa de energia? Bem, e aí voltando para o assunto, assim, então nós detectamos que a gente tinha alguns problemas aqui, que a punição era baixa, né? A punição era baixa e os processos de criminalização às vezes não andavam. E aí nós construímos uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública, Tribunal de Contas, Ministério Público,
Polícia, a Secretaria de Segurança Pública, né, de forma geral, Ministério Público e Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas do Estado. E expusemos esse cenário, né, e todos se colocaram a favor, disse, não, isso é crime, realmente a gente não pode deixar isso acontecer. Inclusive, é crime fiscal, né, porque o Estado perde quase 200 milhões de reais por ano só com furto de energia, então, de tributo. Né? Então, tivemos o total apoio da Secretaria de Segurança Pública para combater algo que prejudica toda a sociedade. Né? Então, de fato, nós estamos fazendo um combate muito forte, muito intensivo do furto de energia. Mas há casos de consumidores que são presos Sim, em sim. bairros? Ou Esse ano... acontece mais? A gente recebe muita informação quando é empresas, né? É um caso mais específico que chama mais atenção, mas consumidores Isso. também estão sendo Esse punidos. ano já mais de 40 pessoas já foram conduzidas, né? Então, assim, pessoas que já estão respondendo processo criminal. Então, as pessoas precisam entender assim, que o furto não é uma opção. Né? Então, assim, o furto de energia é um furto como qualquer outro. Né? Está lá como crime. Né? E a sociedade precisa entender assim, que às vezes quando alguém comenta, estou furtando energia ali no barzinho, né? Aí todo mundo dá risada, na realidade, ele está sendo prejudicado. Né? Então, assim, aquela pessoa está sendo prejudicada, o Estado está sendo prejudicado, todo mundo está sendo prejudicado. Né? Então, assim, essa consciência coletiva, né? Não é às vezes as pessoas falam assim, a Energisa que está perdendo dinheiro. Não é a Energisa, é a sociedade. Né? É a sociedade que está perdendo, né? Porque todos nós estamos pagando essa conta. E chegou um momento que ficou banalizado, né? A É gente tem até isso. profissionais especialistas em fazer gato, né? É isso. Inclusive, a própria Secretaria de Segurança também está indo, né, atrás dessas pessoas. Né? E tem muitos também que a gente vê que são reincidentes, né? Sim, Então, é aquele caso específico ali de, eu fui multado, a polícia veio aqui no meu estabelecimento, isso. enfim, mas meio que não aprendeu a regra. Essas pessoas, assim, a tendência é que elas percam a primariedade. E se elas cometerem outro crime, aí sim elas vão para a cadeia direto, né? Mas muitos perderam a primariedade em processos de furto de energia. Né? Então é importante a sociedade entender isso. Assim, a energia, quando a Energisa está combatendo o furto de energia, ela está combatendo por um benefício da sociedade. Tanto que quando a gente consegue reduzir o furto de energia, essa redução que a gente faz, no próximo processo de revisão tarifária, ele entra como modicidade tarifária, ou seja, ele ajuda a reduzir a tarifa de todo mundo. Então, quanto mais a Energisa combater e reduzir a perda, mais a tiver essa população será consciência. beneficiada. Né? Então, esse é um grande desafio, mas os primeiros resultados estão aparecendo. O senhor já falou agora há pouco também do programa Luz para Todos, né? Uhum. Que é uma parte do investimento da empresa, enfim, com focos principalmente em regiões mais remotas Sim. aqui de Mato Grosso. Então, eu quero que, também, já voltando um pouquinho, né, quero que você fale um pouco mais sobre como tem sido o resultado desse trabalho, se durante esse período aí, mais especificamente, houve algum caso marcante, uma energia que transformou, por exemplo, uma comunidade indígena, a zona rural ali. Então, eu queria que você É, falasse um pouco para a gente sobre isso. a gente que vive nas cidades há muitos anos, né, a gente não tem noção do que é transformador energia elétrica, né? Assim, eu posso contar várias histórias do Brasil, inclusive, aqui ou daqui do Mato Grosso, assim, quando a energia chega, assim, melhora a saúde, melhora a educação das pessoas, porque parece bobagem, mas assim, muitas pessoas têm um sonho. Às vezes elas estão em lugares remotos e às vezes não têm condição financeira de bancar o diesel ou a gasolina ali para um gerador. Às vezes assistir um programa de TV completo. Sim. Né? Às vezes elas usam um medicamento que precisa ser refrigerado. Eu lembro de um caso, esse não foi aqui no estado, mas foi um caso que assim, me marcou muito e assim, eu acho que eu vou contar essa história para o resto da minha vida, que é uma senhora que ela teve uma filha no meio do Pantanal. E a filhinha dela veio com um problema no globo ocular. E ela precisava de colírio, um colírio refrigerado para poder manter a filhinha dela enxergando.
Se ela deixasse de usar o colírio a criança perdia a visão. Eh, e e aí, assim, a gente escolheu um dos primeiras pessoas a receber esse foi até um kit solar, nós escolhemos ela pra exatamente até na fase de testes ainda, e implantamos o kit solar para essa pessoa. Ela fez um depoimento maravilhoso, assim, porque ela não é uma pessoa simples, não tinha condição de manter gerador diesel 24 horas, ela disse que perdia muito o colírio e a menininha dela ficava sem enxergar. E desde quando a gente instalou o kit solar, inclusive nós doamos também a geladeira, né? Então, assim, dentro do programa a gente faz a instalação do kit solar e também a doação de geladeira para a população ribeirinha, né? Então, assim, mais humilde, a gente apoia também com a doação de geladeiras. E ela recebeu a geladeira e tal. Então, assim, ela fez um depoimento depois que a gente quis gravar, guardar a história desse projeto. Ela fez um depoimento maravilhoso, contando assim que energia para ela era a visão da filha dela, né. Então, assim, a gente não tem noção dessas Hum. coisas, né, assim, para a gente a energia é só, jogar videogame, assistir uma TV, para muitas dessas Ligar um pessoas ar-condicionado. ligar um Reclama ar-condicionado, quando cai a energia e fica reclama 30 minutos sem. então, assim, para ela é a saúde da filha dela, é Sim. a visão da filha dela. E, assim, tem muita história, assim, de pessoas que nunca tiveram contato com a energia elétrica, que a gente teve que ensinar. Você imagina, assim, para adultos, pessoas com 70, 80 anos, você ter que ensinar, assim, não põe o dedinho na tomada, não pode tocar aqui, não pode Não ficar leva assim. choque. Pô, vai levar choque. Então, assim, fazer toda a parte da educação por segurança, né, é fantástico, assim. Eu tive a oportunidade de visitar vários desses lugares, e aqui no estado nós estamos fazendo nas aldeias, né, então, Uhum. assim, a gente recebeu vídeos dos caciques, de vários caciques agradecendo a implantação da energia solar. Então, assim, assim, eles viviam a mesma dificuldade, né, geradores, combustível, custos, né, então acho que é muito legal ver, assim, a transformação, quando você leva a energia elétrica, a transformação dessas regiões. Marcelo, o senhor até falou sobre a questão de distribuição de Pode kit chamar de solar. senhor não, pode chamar Marcelo. É até estranho quando chama Você, de tá senhor, bom. porque na Energisa ninguém chama ninguém de doutor, ninguém de É? senhor, Então né, então vamos, assim, então tá bom. todo mundo pelo Eu fico nome. até mais à vontade também. Você falou sobre a distribuição de kits solares, né, para essas regiões, e hoje a gente vive num grande momento de popularização dos painéis solares residenciais e comerciais, né? Você vê a Energisa como uma parceira ou concorrente dessas novas formas de geração de energia? Como que é a Olha, atuação da empresa nisso? aqui no Mato Grosso nós temos a distribuição de energia, né, então assim, aqui a gente não tem, a distribuidora aqui ela não pode gerar energia, é proibido, né, a geração de energia pelas distribuidoras, desde quando ocorreu a desverticalização do setor de energia. Antes, você tinha várias empresas, não sei se aqui a antiga SEMAT era, mas eu acho que sim, a antiga SEMAT talvez tivesse geração, acho que transmissão eles não tinham, mas eu acho que eles tinham geração e distribuição. Uhum. Mas muitas empresas no país, como CEMIG, Copel, eles tinham geração, transmissão e distribuição. Houve uma lei, lembro o ano exatamente, que obrigou a desverticalização. Então foram criadas empresas de geração, empresas de transmissão e empresas de distribuição. Nós aqui no estado somos distribuição de energia. Para a distribuidora de energia, a energia solar, ela é neutra, né? Então, assim, ela, falando assim, como negócio, né? Uhum. Então, assim, a Energisa não é remunerada por venda de energia, nós somos remunerados pelos investimentos que nós fazemos. Então, para a distribuidora de energia, nós temos total neutralidade nesse ponto. Um ponto que nos preocupa e que e toda distribuidora de energia falou isso há muito tempo, é a questão de subsídio, né. Então, assim, a gente não entende que não é justo subsidiar uma fonte de energia e jogar isso na conta dos clientes, né. Então, esse ponto é que a gente questiona. Então, assim, será se isso não deveria ser uma outra fonte de recurso? Quanto ao Aqui em Mato Grosso funciona dessa o forma? Brasil Como que inteiro, no Brasil o todo? Brasil todo. Então, assim, será se esse subsídio não deveria ser de uma outra fonte de recursos e não jogar isso na conta dos consumidores? O subsídio para as fontes de energia limpa, eles são interessantes no início ali, para começar, para deixar ela competitiva, para que esse mercado cresça. Então, a gente entende assim, não sei se foi a melhor estratégia, a fonte escolhida, né, o consumidor pagar por isso, não sei. E também Só quanto para entender, tempo isso? o governo
federal ele faz esse subsídio para essas empresas e Não, isso na é realidade, da conta de energia? houve uma decisão de que a energia solar, as primeiras, né, elas eram subsidiadas pela própria tarifa de energia do país inteiro. Então, Entendi. quando o consumidor paga a conta de energia, lá tem um pedacinho. Então, por exemplo, você não tem energia solar, seu vizinho tem, você está pagando um pedacinho do subsídio para ele ter economia lá na conta dele, tá? Você está Entendi. pagando um pedacinho disso. A gente entende assim, talvez não fosse o melhor caminho, né? Deu certo, deu, né? A fonte cresceu, a fonte evoluiu. Agora, talvez não fosse o melhor caminho jogar isso no colo do consumidor, né? Então, mas isso foi uma decisão do país, né? Então, ou seja, não foi nem governo federal, né? Então, ou seja, foi uma lei aprovada no Congresso e foi feito dessa forma. Então, isso tem muita discussão, né? Então, assim, mas você fala assim, mas já teve coisas parecidas no passado? Já, o Proinfra é assim, então existem várias fontes que são subsidiadas pela tarifa de energia elétrica, né? Então, assim, até a própria água, né? Então, se você for olhar é o seguinte, todo o sistema de bombeamento é subsidiado, né? A tarifa da água é mais barata. Por quê? Porque está sendo subsidiada na conta de De energia, energia. né? Então, são decisões do modelo regulatório brasileiro, né? Então, assim, que vem acontecendo há muitos anos. Então, assim, respondendo objetivamente, não somos contra, somos neutros. Eu acho que o grupo até tem investimentos em geração solar, tem investimentos, né, com outras empresas, não com a distribuidora, mas existe uma neutralidade em relação à distribuidora. A única ponto de preocupação é essa questão de subsídio, porque encarece a conta da distribuidora, encarece a conta do meu cliente, né? Então a gente fala assim, poxa, será que esse realmente é o melhor caminho, encarecer a conta do cliente para subsidiar uma fonte, né? Será que não existia E acaba meios? levando a culpa também, É isso, o né? consumidor Então, fica com assim, raiva da Energisa. assim, e a gente simplesmente aplica a lei, né? Não tem o que fazer, né? Então, esse é um ponto. Mas isso são discussões de método, metodologia, né? Então, isso tem, realmente é um grande desafio do setor como um todo, né? Ainda sobre esse tema de energia solar, isso virou pauta política nos últimos anos, né? E recentemente o Tribunal de Justiça ele atendeu um pedido da Assembleia Legislativa e suspendeu a cobrança retroativa de CMS sobre a energia elétrica produzida por consumidores com sistemas de micro e mini geração solar, né? E essa medida, segundo essa decisão, vale para o período de setembro de 2017 a março de 2021. Nessa ação proposta pela Assembleia, os deputados argumentam que essa cobrança é inconstitucional, já que o excedente da energia que é injetado na rede pelas unidades produtoras representa apenas um empréstimo gratuito à distribuidora. Não é uma questão que gera um vínculo, uma circulação de mercadoria para gerar a cobrança de ICMS. Como que a empresa recebeu essa decisão e como que vê também essa discussão que virou política na Assembleia Legislativa em relação à cobrança do ICMS dos Bem, consumidores? assim, nós somos meros agentes arrecadadores, né? Nós cumprimos a lei, a lei estadual, né? Então, o que for definido na lei, nós vamos fazer. Então, assim, nós não temos nenhuma opinião, acho que é isso, acho que é aquilo. Na realidade, a empresa, nesse caso, ela é uma cumpridora da lei, né? Então, assim, a gente entende que cumprimos a lei. Se é diferente, vai ser julgado diferente, e aí nós vamos corrigir isso, né? E também se teremos crédito para isso, né? Com isso. Uhum. Então, basicamente é isso. Assim, isso não é uma decisão da empresa, é um cumprimento de lei estadual. Mas aí, não pretendem recorrer da decisão? Não, nós estamos discutindo judicialmente, né? Nós estamos discutindo judicialmente, vamos com o processo até o fim, discutindo judicialmente, o processo precisa ser finalizado, ele precisa ter uma decisão, né? No mérito ali, né? Do mérito. Então, assim, e a decisão que for, nós vamos cumprir. Marcelo, a gente já falou aqui sobre o valor da tarifa, né? Que Mato Grosso é uma das tarifas mais altas do país. Mas há uma perspectiva ou alguma ferramenta ou ação que pode ser feita para que essa tarifa seja reduzida? E uma expectativa de quando que isso vai ser possível? Esse eu acho que é o grande desafio do Mato Grosso, por aquilo que eu falei, né? É um estado de dimensões continentais, né? Um estado gigantesco,
O que é bom, tá? Não é ruim não, o estado ser grande é bom. É. Mas que tem uma população pequena ainda, né? Então traz desafios naturais, ou seja, grandes investimentos dentro do estado e pouca população para dividir essa conta, então naturalmente tem uma tarifa mais alta. Mas mesmo assim, dados de hoje, nós estamos na 15ª posição em tarifas do estado. Então assim, se a gente é o terceiro maior estado, estamos na 15ª, é porque a empresa foi eficiente e porque em tese, né, nós deveríamos ser a terceira mais cara do país. Mas não somos, estamos em 15º. O desafio da Energisa é entregar eficiência, né? Então, assim, fazer os investimentos prudentes, fazer os investimentos de forma adequada, não fazer investimento desnecessário, buscar eficiência na sua operação, reduzir perdas, né? Então, assim, esses são os desafios que a gente enxerga que a gente pode entregar a modicidade tarifária para o Estado, né? Então, esse desafio que a gente persegue. Agora, dentro da modelagem do setor de energia, ele é um processo que a cada 5 anos, quando tem a revisão, ele recalcula, a empresa conseguiu ser um pouco mais eficiente aqui. Essa reanálise é de A 5 em cada 5 anos. 5 anos e a gente tem A última todas... aconteceu esse ano, né? Não, Foi esse ano? a última foi vai ser em 2027, então a última foi em 22. 22. É. Ótimo. Então, é quando acontecem esses processos de revisão. Então, a Energisa, assim, o grupo Energisa como um todo se destaca nessa questão de entrega de eficiência e modicidade tarifária para o consumidor, né? Então, continuar esse trabalho, né, de buscar eficiência, fazer o investimento de forma adequada, sem investir, né, desnecessariamente, reduzir perdas, que é o que, dentro da modelagem do setor de energia, a gente começa a entregar valor cada vez mais para o cliente. Marcelo, uma grande preocupação hoje em dia dos consumidores é em relação às bandeiras, né? Que muda em determinadas épocas do ano. Isso. E aí, às vezes, muita gente acaba não entendendo. Por que há necessidade houve necessidade de estabelecer esse sistema de bandeiras, que num período é mais caro, outro no período há uma redução, e como que isso é revertido também para a melhoria do sistema elétrico no Isso. estado? Esse modelo da bandeira, na realidade, ele veio trazer o seguinte, para não pegar ninguém no susto na hora das revisões tarifárias, né? Então, o que acontecia no passado, antes do modelo de bandeiras? Você vinha, por exemplo, como é que funciona? Deixa eu te explicar a tarifa. A ANEEL projeta a tarifa para frente, né? Então, quando ela calcula a tarifa, ela diz assim, ó, a tarifa vai ser tanto e projeta para os próximos anos a tarifa de energia. Durante um ano, dentro do processo de revisão, ela faz ali a revisão dos fatores econômicos, né? E aí o que acontece? Dentro de um ano, o preço da energia elétrica, em virtude da mudança climática, a questão de armazenamento de água, porque o Brasil, assim, o que dita muito o preço da energia no Brasil é o armazenamento de água, são as usinas hidráulicas. Esse preço variava muito ao longo do ano. Só que as distribuidoras bancavam. É como se as distribuidoras estivessem financiando o cliente. Então, a gente bancava essas diferenças de preço toda. Quando chegava no processo de revisão tarifária, a ANEEL olhava para trás e falava assim, distribuidoras do país, quanto é que vocês bancaram de energia? Ela calculava. Foi isso, tal. Aí ela aplicava o reajuste, aí vinha aquele susto. Bum! Por quê? Porque as pessoas não tiveram sinal de preço, continuavam consumindo pra caramba, não sabiam que estava mais caro, né? Continuavam consumindo pra caramba, quando vinha a diferença era absurdamente alta. Então, a ideia do processo do projeto de bandeiras foi falar assim, a gente precisa dar um sinal antecipado para a população de que se a energia está mais cara ou mais barata. Por quê? Se ela sente rápido no bolso que a energia está mais cara, não é a energia da Energisa, é a geração de energia no país. Se a geração de energia no país está mais cara, dá logo o sinal. Aí criou-se as bandeiras, bandeira vermelha, patamar 1, bandeira vermelha, patamar 2, bandeira amarela, tal, que ela aumenta já o preço ali para dizer para a população, energia está cara no Brasil, baixa o consumo aí porque está caro. Qual é a ideia, o conceito por trás disso? É que quando chegar dentro do processo de revisão, as pessoas já tenham tido sinal adequado de preço e elas economizaram. Para o susto aqui ser bem menor.
né? Então, esse é o objetivo da E já bandeira. amortiza também E esse já aumento, né, amortiza o valor da bandeira. durante os E anos. se aquele valor sobrou, ele entra na modicidade tarifária, né? Então, é assim que funciona o processo de bandeiras. É um sinal, é como se fosse, assim, fazendo uma correlação, você tá no carro e vem um alerta ali no painel, diz assim, teu carro aqueceu, Uhum. reduz a velocidade aí que teu motor está quente. Aí você vai diminuir a velocidade ali para dar uma esfriada no motor. Então, Duro é quando a gente não entende esse é. sinal. Então, assim, a bandeira tem esse objetivo, né? Assim, de dizer para o pessoal, a energia está cara no Brasil, geração está cara, as usinas estão vazias, reduz o teu consumo aí, economiza, não gasta tanto ar-condicionado, usa mais um ventilador, né? Então, assim, se puder economizar, economiza, desliga uma geladeira, usa uma só, quem tem 3 usa só 2, usa uma, né? Então, assim, para dar esse alerta para a população nacional, né? De viés de preço. Marcelo, recentemente a gente teve aí uma questão política também que deve interferir no valor da tarifa de energia, que é a derrubada de alguns vetos do governo federal, do presidente Lula, e que, segundo o governo aí, pode gerar um acréscimo de 35,1 bilhões por ano na tarifa de energia. Dentro da empresa da Energisa, vocês acompanham essas questões também? E você consegue explicar para a gente por que pode haver esse Assim, acréscimo a gente e a gente pode acompanha. esperar o pior mesmo? A gente acompanha esses casos, né? Assim, quando envolvem. Não envolve a distribuição de energia diretamente, né? Na realidade, envolve quando você fala de preço, depois que pode vir preço adicional para a gente cobrar do consumidor. Mas, na realidade, a discussão é uma discussão sobre subsídios de algumas fontes no país e que esses subsídios seriam partilhados por toda a população do país. Que é a fonte offshore, né? O alongamento do Proinfra, né? Então, mas isso ainda está muito no Discussão, né? O início, governo está está muito em estudando discussão, algumas coisas o para governo tentar está estudando uma nova amenizar isso. MP, então, assim, a gente tem que... isso aí é igual novela, tem que esperar a cena dos O próximos próximo capítulos capítulo, né? para ver o que vai acontecer. Mas a nossa preocupação sempre a gente não quer que nada venha para encarecer a tarifa do nosso consumidor, né? Então, assim, que já temos tantos desafios, né? Uhum. Então, acho que a gente acompanha muito com essa preocupação de que esses processos não encareçam a energia da população do Mato Grosso. E a Energisa, se continuar desse jeito, isso pode ser obrigado a repassar para o consumidor? Isso é lei, toda distribuidora do país, então se isso chega como uma legislação que tem que ser A cumprida. Energisa não pode falar assim, não vamos repassar Não, isso não não. existe. Eu não tenho direito de negativo, nem dizer sim e nem dizer não. Só vai cumprir Eu o só que a vou lei cumprir o que a mandar. lei determinar. E esse é um ponto, tá? Assim, o pessoal acha que a distribuidora de energia pode fazer tudo, né? Assim, o setor de distribuição de energia é um setor extremamente regulado. Então, assim, eu brinco que nós somos cumpridores de regra, né? Então, assim, a gente recebe o manual e fala assim, posso isso? Pode. Ah, pode isso? Não, não pode. Está escrito aqui que não pode. Né? Então, o setor de distribuição de energia é um setor extremamente regulado e que nenhuma distribuidora do país pode dizer assim, não, eu não vou cumprir isso. Não existe. Né? Então, ela simplesmente tem que cumprir as regras que são definidas em legislação federal. Marcelo, agora em julho passa a valer a nova tarifa social, né, de Isso. energia, com gratuidade para famílias beneficiárias do cadastro único e que tenham consumo mensal de até 80 kWh, né? E também há descontos para outros grupos da população. De que forma que essas medidas impactam também no valor da tarifa para outras pessoas que não vão ser beneficiadas por esse projeto, por esse programa, e como que isso impacta também os serviços da Energisa? Na realidade, assim, os serviços da Energisa é adaptar os nossos sistemas a eles fazerem esses cálculos conforme esse novo regramento, né? Então, assim, de fato, é uma decisão de que todo consumidor do país até 80 kWh e que esteja cadastrado, esse é um ponto importante, tá? É importante as pessoas que estejam me ouvindo, que as pessoas precisam estar cadastradas no CAD único, né? Então, o CAD é a prefeitura que faz isso, né? Então, as prefeituras lá na Secretaria de Defesa Social, ou Assistência Social, também, né? Então, cada prefeitura tem um nome diferente. Então, assim, é importante que essas pessoas, se não tiver o número do NIS, que procure a sua prefeitura para poder buscar se cadastrar.
Então, a gente tem as pessoas do Cade Único, as pessoas com benefício de assistência continuada, temos a população indígena, todas essas Quilombola pessoas, também, né? quilombolas, têm direito Tarifa social. a esse cadastro, né, no CAD e ter essa tarifa. Né? Então, quem já tiver cadastrado no CAD, nem precisa, assim, a gente já vai puxar esse banco de dados e já vai dar carga, Já vai ser já vai automático. ser automático. Agora, precisa estar atualizado, né? Ou seja, isso é outro ponto importante, tá? A tarifa social, ela precisa de uma atualização a cada 2 anos, que só a pessoa consegue fazer, porque ela precisa confirmar vários dados dela ali e tal. Então, ela precisa ir à prefeitura sempre para atualizar esses dados, essas informações. Então, às vezes a pessoa fala, eu já fiz há 5 anos atrás, já caiu, Tem que fazer de e novo. tem que fazer de novo. Então, se eu não me engano, existe um prazo de 2 em 2 anos para renovar esse cadastro. Se não renovar de 2 em 2 anos, ele perde o benefício. E aí já é automático na questão da energia ou Se precisa ir na não, concessionária se a também? pessoa No caso de já novo cadastro. isso, se a pessoa já fez o cadastro no Cade Único, nós vamos puxar esse cadastro e nós vamos já cadastrar automaticamente. Então, a Aham, pessoa mas só se não tem, não tem que tem fazer jeito, tem o que Cade fazer o Único, cadastro. aí já é automático Aí é também? automático, Ótimo. entendeu? Então a gente vai buscar isso automaticamente. Então uma medida do governo federal, né, que lançou agora. A gente já deve implementar agora em julho e é para toda a população brasileira, não é só Mato Grosso, né, o Brasil Uhum. inteiro. Toda a população vai ter aí o benefício até 80 quilowatts. Um ponto importante, né? O ICMS do Estado só começa a ser cobrado para o residencial acima de 100 quilowatts, então vai ter isenção do ICMS também, isso é regra do Estado. Uhum. Mas está em discussão o PIS/COFINS, porque o PIS/COFINS, em tese, incidirá na conta. Mas existe uma discussão também para tirar a incidência do PIS/COFINS, e a gente está aguardando aí como é que vai ser o desenrolar dessa questão. Ótimo. Marcelo, a ANEEL já aprovou, né, um termo para permitir a renovação por mais 30 anos do contrato da Energisa em Mato Grosso, cujo vencimento está previsto aí para 2027, né? Na realidade, todas as concessões do Brasil que estão em processo de Tem, renovação, né? tem já essa previsão, né? Sim. Como que a empresa avalia essa possibilidade e quais os compromissos que a Energisa está disposta a assumir para essa renovação? Dentro do novo modelo, existem novas regras, né? Uhum. Aperfeiçoamento, porque assim, é importante que as pessoas saibam como funciona o setor de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, junto com o Ministério, na hora que ele solta qualquer novo regramento, nova política, né, que envolvam as concessões federais, eles fazem consultas públicas. E eles ouvem as demandas da população. Então, as instituições, aqui, por exemplo, Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Federação da Agricultura, todos eles contribuíram para o aperfeiçoamento do setor de energia. Por quê? Porque, aquilo que eu falei, nós somos um cumpridor de regra. Né? Então, assim, nós temos um manual e a gente cumpre o que está no manual. Se não está no manual, nós não temos o que fazer, porque eu estaria descumprindo a lei, eu estaria descumprindo a legislação. Então, é importante que a sociedade coloque ali, nesse momento das consultas públicas, aquilo que ela deseja, aquilo que ela entende que precisa ser aperfeiçoado no Brasil. E essa etapa foi feita, né? As concessões, a ANEEL soltou lá a consulta pública, o Brasil inteiro contribuiu, e os novos contratos de concessão vêm com evoluções, né? Evoluções de qualidade, evoluções na forma de investir, né? Então, Desempenho de eficiência desempenho de também, né? Muda. eficiência. Então, assim, existem novos regramentos envolvidos nesse novo contrato de concessão. E toda distribuidora do país terá que cumprir. Não é Mato Grosso do Sul, Tocantins, não. Toda concessão do Brasil, sem exceção, terá que cumprir esse novo regramento, que, no entendimento da ANEEL, junto com o Ministério de Minas e Energia, é o novo desejo da sociedade. Então, assim, aquilo que eu falei, assim, as concessões respondem aos sinais regulatórios. Né? Então, assim, o sinal regulatório, o desejo da população do Brasil está ali, contemplado que foi contemplado, né, nas melhorias dos contratos. E a Energisa, assim, a gente obviamente tem interesse na renovação,
e vamos cumprir a legislação como sempre cumprimos, né? Assim, para vocês terem ideia, assim, a Energisa hoje, nós somos o grupo que tem, somadas as nossas empresas, nós temos a melhor satisfação do consumidor de todo o país. Nós temos a melhor empresa do país, que é a Energisa Paraíba, que é uma empresa que está com a Energisa já há 27, 28 anos. Então, assim, foi considerada pela própria ANEEL agora a melhor empresa do país, né? E nós temos várias das nossas empresas ranqueadas entre as melhores do país, né? A Mato Grosso está evoluindo muito, né? Uhum. E a gente não tem dúvida que com os investimentos que nós estamos fazendo e tal, a Mato Grosso vai estar ali no lugar dela entre as melhores do país, como são as nossas empresas, né? Então, acho que isso que a gente acredita aqui para o Mato Grosso. Teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa, né, e durante esse debate, o deputado Wilson Santos alertou para o risco de uma renovação sem uma consulta efetiva da população, né? Ele propôs aí que a população, os consumidores, tenham uma voz ativa nesse processo de renovação ou não da concessão. Como que o senhor recebe essas críticas, de que levantam dúvidas, né, sobre a viabilidade da renovação da concessionária? Como que o senhor vê Não, essas eu questões? acho assim, a boa parte da população acho que precisa acompanhar esses fatos de perto, sem dúvida, né? Assim, quanto à consulta a toda a sociedade, como eu falei, a ANEEL fez isso, né? A consulta Já na pública é construção do aberta contrato. na Então, construção dos novos contratos. Assim, um ponto a Energisa é que ela cumpre 100% 100% das normativas regulatórias. Então, assim, a Energisa no Mato Grosso, todos os indicadores que caracterizam a renovação de concessão estão cumpridos. Então, assim, eu cumpro a regulamentação. Existe um desejo da sociedade que aparentemente é diferente do que a regulação hoje em vigor no Brasil. Mas isso é aprendizado, é oportunidade, né? Então, assim, eu enxergo como oportunidade. Então, assim, de entender o que a sociedade deseja e de colocar isso nos novos modelos, né? Então, assim, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que ninguém é obrigado também a conhecer a regulamentação, né? Isso aí é difícil até para quem está no setor. Então, o que eu digo nós cumprimos 100% da regulação, eu enxergo isso como oportunidade de aprendizado e evolução para a regulação do país, né? Porque eu não posso fazer algo que esteja diferente do que está regulado, isso eu não tenho como fazer, né? Mas eu acho que tudo gera oportunidade de dizer, olha, a sociedade está querendo vir para cá. Opa, vamos para cá, muda a regulação, vamos incluir isso na regulação e vamos atender o que a sociedade deseja. Então, eu acho natural, eu acho que assim, eu respeito muito a Assembleia, tenho um respeito muito grande pelo deputado Wilson, né? Então, acho que faz parte, né? Então, assim, distribuição de energia é o seguinte, é uma empresa que nunca está pronta, né? Então, assim, todo dia ela tem coisa para aprender, coisa para evoluir e tal. E serviço público, né? Prestação de serviço público é isso, é ouvir a população, o que ela quer, o que ela deseja, né? Então, assim, Essas explicar para ela necessidades o mudam impacto, também, né? né? Explicar para ela o impacto, que às vezes a gente tem um desejo, mas não sabe qual impacto esse desejo vai trazer, né? Então, assim, essa preocupação assim, da tarifa é muito grande, né? Então, assim, porque a gente já viu isso acontecer em outros momentos no Brasil. Investimentos de forma, né, aleatória que causaram impactos tarifários absurdos, né? Então, assim, será que é isso que a população quer? Porque a população, às vezes, não enxerga o todo, né? Então, a gente tem que ajudar a esclarecer. Eu acho que aquilo que eu comentei mais cedo, eu acho que esse momento aqui é muito interessante para isso, assim, para a gente entender, assim, desejo, impacto, né? Desejo, impacto. Então, sempre para a população fazer a escolha da forma mais transparente, mais adequada para ele, né? Marcelo, dentro desse processo aí tem muitas empresas mostrando interesse nessa concessão. Como que a Energisa ela enxerga isso? E também, caso ocorra de fato, está preparada para essas concorrências? Sem dúvida, eu acho que aquilo que eu comentei, né, a Energisa é um grupo centenário, né, um grupo de 120 anos, todas as nossas distribuidoras cumprem integralmente o que a regulação exige para a renovação das concessões, então assim, a gente tem muita história, tem muita experiência no setor, então a gente enxerga com muita tranquilidade, muita naturalidade, né, o desafio, né, se nós não começamos ontem, né, começamos há 120 anos atrás, né, Um então jovem centenário, né? então acho que é natural, né? Então, assim, a tranquilidade é o seguinte: a nossa história nos ajuda,
Hoje nós somos o grupo de maior satisfação do cliente no Brasil e temos as empresas mais bem ranqueadas no Brasil em satisfação do cliente. E a Mato Grosso está indo por esse caminho. Nós já temos a 10ª posição em melhor qualidade do serviço do país, né? Já fomos ranqueados pela ANEEL agora no último ano entre as 3 melhores empresas do Centro-Oeste, né, em satisfação do cliente. A satisfação do nosso time, né? Porque uma coisa é o seguinte, e seu time está feliz, Marcelo, ganhamos a GPTW entre melhores empresas para se trabalhar do Centro-Oeste. Então, acho que essa empresa está numa crescente muito positiva, né? De satisfação do seu cliente, satisfação do seu consumidor, de grandes investimentos. Então, o processo a gente enxerga com muita naturalidade, né? É um processo normal, né, de renovação de concessão. E essas concorrências, então, para você, faz parte do processo mesmo? É natural, né? Então, acho que dentro do processo regulatório, sem problema nenhum. E essa questão também de ter sido reconhecida, né, como a melhor empresa para se trabalhar, como que isso foi possível e o que isso representa também na prestação de serviço para os consumidores? Assim, eu falo muito isso para o meu pessoal, sabe? Assim, eu acredito muito, assim, o setor de distribuição de energia é um setor que te desafia todos os dias, né? E que, assim, é um setor para apaixonados. Não é para quem quer só um emprego, né? Para quem quer só um emprego é melhor procurar outra coisa, né? É para quem gosta, é para quem é apaixonado por isso, por quem quer se desafiar, né? Quem quer aprender todo dia. E para mim, assim, a base de um bom serviço prestado é um time feliz, né? Então, assim, se a gente não tem um time feliz, nós temos um problema. Então, assim, porque um colaborador que não está satisfeito, não está feliz, ele não vai atender bem um cliente. Né? Então, a gente ser reconhecido como a melhor empresa de todo o Centro-Oeste é motivo de muito orgulho, né? Então, acho que a gente está no caminho certo, preparando as pessoas, treinando as pessoas, desenvolvendo as pessoas. Elas estão crescendo junto com a gente. Então, acho que é motivo de muito orgulho, sabe? Assim, a gente realmente ficou muito orgulhoso. Eu já ganhei esse prêmio. Aqui, com Mato Grosso, é a primeira vez. Mas eu já ganhei 8 vezes esse prêmio. Antes no Mato Grosso do Sul e agora no Mato Grosso. Importante liderança, então. Isso me guia, sabe? Assim, eu não consigo conduzir uma empresa se eu não vejo meu time feliz. Então, acho que a base é a felicidade do meu time. Então, assim, eu quero ver eles felizes, crescendo, desenvolvendo. Eu brinco com o pessoal que eu falo assim, meu papel é mais de professor do que ser executivo. Porque, assim, se eu achar que eu sou super-homem, que meu papel como executivo é suficiente, eu vou falhar. Então, o que eu tenho que fazer é formar um baita time, um grande time. E o time é que tem que conduzir a empresa junto comigo, né, e saber o que tem que fazer. Então, para mim, é um princípio a felicidade do meu time. E isso é um princípio Energisa, tá? A Energisa, se eu não me engano, todas as nossas empresas são certificadas GPTW. Algumas são ranqueadas, mas todas elas são certificadas, né? Então, hoje, Mato Grosso é uma empresa ranqueada. Mas nós fomos ranqueados entre as melhores empresas do país para se trabalhar, né? Então, várias empresas nossas foram... Mato Grosso, eu acho que... Vamos ver quais são as cenas do próximo capítulo, mas nós estamos bem na fita. Eu acho que dá para gente querendo vir para cá, de outros estados. Então. Sempre tem, né? Sempre tem. Mas eu acho que a gente está com uma pontuação muito boa, assim, se a gente fosse ranqueado nacionalmente, a gente estaria bem, né? Então, eu acho que a satisfação do colaborador é isso, né? Eu acho que é a base de tudo para mim. Impacta também tudo, né? Bom, Marcelo, infelizmente a gente chegou ao fim do nosso papo. Mas passou rápido. O tempo rápido, mais de 1 hora quase. E não doeu nada também, né? E não doeu nada também, né? Foi tranquilo. É ótimo. Não, mas essas conversas, como eu falei, né? Assim, tem muito mito que a gente precisa esclarecer para a população, né? Então, assim, e a população precisa acompanhar um pouco essa questão da energia elétrica. Assim, eu digo que a complexidade do setor é muito grande, né? Então, assim, a gente é um monte de coisa junto, né? Então, assim, a gente é uma empresa de energia, a gente é praticamente um banco, né? Porque existe um sistema de compensação de energia aí do Brasil afora. A gente é uma empresa de crédito, uma empresa de serviço. Então, assim, é tudo junto e misturado. Então, todo esse regramento é difícil, né, para a população entender. Então, acho que
momentos como esse que vocês nos propiciaram aqui são extremamente importantes para levar esse conhecimento. Assim, a gente tem reforçado muito no Estado o nosso sistema de atendimento. A gente tem muito sistema já automatizado, a gente vai lançar agora um sistema novo que tem videochamada, que é o que existe de mais moderno, né? Então, assim, o cliente ser atendido por videochamada. Então, Ótimo. tem muita novidade boa pela Que ele frente. vai conseguir mostrar o que que tá, tipo, algum Sim, ele problema aí consegue. no A no gente, padrão de energia. está finalizando a implantação, uns totens que, inclusive, você faz a leitura do seu documento, o atendente já recebe lá do outro lado, faz a leitura, então você vê a atendente, você fala com ela, você trata o problema. Então, tem muita coisa, novidade boa aí, muita Ótimo. coisa legal para acontecer no Estado. E os próximos anos, assim, a gente, como eu falei, né, o maior investimento do grupo sem dúvida nenhuma, acho que é uma grande transformação que a gente vai fazer aqui no Estado. Ótimo, Marcelo, muito obrigado, viu? A Eu que gente com agradeço, certeza vai ter outras oportunidades, com são muitos certeza. assuntos, muitos temas, e a gente Estou à volta a disposição convidá-lo. sempre. Muito obrigado. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado também o convite, ter vindo aqui me ajudar e até uma próxima. Até a próxima, Heitor. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal, que é o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas é @olhardiretoOficial. Eu fico por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.